A Fundação tem uma atividade muito ampla. Nós trabalhamos em 581 comunidades no meio da floresta, no que nós chamamos da Amazônia Profunda. E trabalhamos desde o aleitamento materno até a educação profissionalizante e universitária, envolvendo todos os aspectos de saúde, educação, geração de renda, redução do desmatamento, enfim, é um enfoque holístico. E esse projeto é um pedaço. De todas essas comunidades, quantas são indígenas, mais ou menos? A grande maioria dessas comunidades são de comunidades ribeirinhas. Nós trabalhamos com 6 comunidades indígenas e uma delas é onde esse projeto está sediado. Em apenas uma delas é que você sediou esse Não, projeto? na verdade, ela está sediada em uma delas, mas tem indígenas de 4 comunidades vizinhas que cederam os atletas para essa iniciativa. Bom, aqui no livro, por acaso, a gente tem na capa, né, um índio, né, uma tradição indígena com arco e flecha aqui. E aqui desse lado, como é feito a competição de arco e flecha na modernidade. Como é essa transição aqui da tradição para a modernidade, para que esses meninos possam concorrer? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses meninos indígenas que podem, inclusive, chegar à Olimpíada. Não chegaram em 2016, mas podem mais para frente chegar, né? Eles estão surpreendendo muito a todos, porque quando nós idealizamos isso, a resposta de quem é especialista foi: isso é impossível. Em poucos anos, o arco e flecha é uma coisa, ou arquearia, melhor dizendo, tiro com arco, que é a modalidade olímpica, é uma coisa para 6, 10 anos de formação de um atleta. Nós estamos com 3, 4 anos de formação. E aí, para surpreender todos, no primeiro ano eles ganharam um campeonato brasileiro. E depois já foram para campeonatos internacionais ganhando medalhas, ouro, prata, bronze e tal. E esses indígenas passaram por uma peneira. E hoje eles residem na Vila Olímpica de Manaus, onde tem um treinamento especializado. E o nosso sonho é fazer algo bem maior, chegar a todas as grandes regiões indígenas da Amazônia com processos seletivos e criar, de fato, uma escola de tiro com arco olímpico para que a gente possa resgatar a autoestima dos jovens. Uma das grandes preocupações que eu tenho é isso, é fazer com que a gente possa contribuir um pouquinho, que seja, para um grande desafio que o Brasil tem, que é a alta taxa de suicídio e de alcoolismo de jovens indígenas. E isso é um tema complexo, tem muitas interfaces, mas uma delas é a baixa autoestima. Então, quando eu pensei nesse projeto, eu tive como referência uma experiência da Austrália, que na Olimpíada de Sydney, não sei se você se lembra disso, uma aborígene ganhou a prova de atletismo. E o país todo se uniu em torno daquela atleta. E a Austrália tinha uma relação muito mal resolvida entre os europeus e os aborígenes, né? E aí eu pensei, por que a gente não consegue uma coisa dessa? Esse é meu sonho, que um dia a gente vá unir o Brasil todo, torcendo por um indígena, ganhando uma medalha e mostrando para todos os outros jovens indígenas que é possível, sim, vencer o não indígena. Quer dizer, o índio tem talento, tem inteligência, tem capacidade. Enfim, eu acho que é uma contribuição no campo do simbólico muito relevante. Eu entrei no site aqui desse projeto e lá alguns relatos desses menores, desses meninos que foram para a cidade grande, que foram para Manaus e sentiram muita dificuldade de adaptação. E a intenção deles era retornar para suas tribos. Essa é uma das dificuldades mesmo, de aproximá-los dessa sociedade mais desenvolvida? É um desafio enorme conviver com isso, fazer essa ponte entre a tradição e a modernidade. E a gente tem buscado não só dar um apoio na área do atletismo, como também na área da assistência social, do apoio psicológico, etc. Eles, no geral, estão super bem. O Nelson mesmo acabou de voltar num campeonato nos Estados Unidos, depois um outro na Argentina, tendo resultados ótimos e está super animado. Teve um filhozinho e tal, enfim, está seguindo a vida. Animado, né? E vários deles estão animados mesmo. E outros estão fazendo faculdade de educação física, com a ideia deles criarem uma academia de tiro com arco. E a gente pensa dessa forma, assim, de como criar as bases para algo duradouro. Uma coisa que possa fazer com que essa iniciativa crie raízes e gere oportunidade de geração de renda
para eles. Então, junto desse centro de treinamento, nós temos uma mini universidade. Junto dessa mini universidade, que a gente chama Núcleo de Conservação e Sustentabilidade. Junto dessa mini universidade, nós temos um programa de apoio ao empreendedorismo, que é apoiado por várias empresas, Saint-Gobain, Accor, enfim, várias empresas, com um restaurante de mulheres empreendedoras indígenas. Ao lado disso tem um programa de reciclagem apoiado pela Tetra Pak, que é uma outra parceira nossa, para lidar com um problema seríssimo. O lixo hoje é parte da vida das populações indígenas, que antes não tinham isso. Antes era casca de banana. A banana se joga, algum bicho come ou ela apodrece. Já o saco de batata frita, não. Então tem que ser pensado um programa de resíduos, porque isso afeta a qualidade de vida. Então a gente tem um conjunto de coisas para fazer o que a gente chama de abordagem holística. Atuar em tudo, porque se nós não ajudarmos em todos os aspectos do processo de desenvolvimento, a gente não consegue fazer com que essas populações se envolvam de corpo e alma nesse desafio enorme que é a conservação da floresta amazônica. Ô Virgílio, a gente está falando aqui, você falou dessa quantidade de comunidades espalhadas por essa mata dentro, né, da Amazônia. E o Virgílio me contou aqui que para chegar até a última comunidade, ele leva pelo menos 2 semanas de barco para ir. E 2 semanas para voltar. Como é que os recursos chegam a essa comunidade tão distante? Olha, esse é um Brasil que é fascinante e que a maior parte do Brasil não conhece. Nós precisamos amazonizar, né, o Brasil. Isso que eu me referi foi no Rio Gregório, que é um afluente do Rio Juruá, que é o rio mais sinuoso do mundo, é um dos afluentes do Amazonas. E a viagem é uma viagem dessa de paciência, é botar a rede, tem café da manhã, almoço e janta no barco, passa o primeiro dia, a primeira semana, na segunda semana chega-se na boca do Rio Gregório e ali anda mais um pouquinho para subir. É um outro mundo, é uma Amazônia muito próxima de um estado, não diria virgem, porque a floresta sempre teve populações andando por ela, mas muito próximo daquela que existia à época da chegada dos europeus. E essas comunidades, elas têm a intenção, a noção de que tem que manter essa floresta em pé, ou seja, tem que não permitir que haja desmatamento, elas contribuem de alguma forma com a Amazônia? A manchete mais impressionante é que essas pessoas são os grandes conservadores da floresta. A gente tem a história mais conhecida do Chico Mendes, que foi aquele que se tornou um símbolo da conservação, e era um seringueiro. Essas pessoas são conservadoras da floresta, são amantes da floresta. Essas pessoas são guiadas por um mito, que é o mito do Curupira, que é muito interessante. O Curupira, ele é mais eficiente do que um órgão de fiscalização, do que o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente ou o quê? Porque ele, no imaginário das pessoas, ele pune quem faz uma atitude predatória, tipo uma caça exagerada. E ele pode fazer 2 coisas com a pessoa. Ou ele dá uma surra fenomenal e acaba com a pessoa, deixa a pessoa quebrada, ou ele deixa a pessoa perdida na mata, dias sem achar o caminho de volta, que deve ser desesperador. Eu nunca fiquei perdido dias na mata, deve ser uma coisa aterrorizadora. E alguns acham que ele é invisível. Então, ao contrário de um guarda de fiscalização ambiental, ele é um ente que paira na mata. Outros acham que ele é visível. Então, isso é um dos fatores que levou as culturas tradicionais da Amazônia, tanto os índios como os não indígenas, a ter uma atitude muito generosa, muito voltada para uma convivência harmônica. Tanto é que no estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado da região, mais de 97% da floresta está de pé. E ela está toda habitada por índios e populações ribeirinhas. Eles sabem como conviver com a floresta. O desafio é a chegada de outros atores,
que são os agricultores que vêm subindo na direção norte, originalmente do Rio Grande do Sul, do Paraná, e depois já se instalando em Rondônia, Mato Grosso, e que hoje vão chegando às regiões mais interioranas. Esses têm uma outra cultura, que é a cultura daqui de São Paulo. É a cultura de desmatar para plantar café, para plantar cana e etc. E esse é o desafio. Então, nossa estratégia é criar o que chamamos de resiliência. Fazer com que essa economia da floresta profunda, baseada no açaí, baseada na castanha, né, no pirarucu, e, enfim, tantos produtos que tem, ela seja capaz de resistir à chegada dessa outra economia. E nós precisamos valorizar esses produtos da floresta, para que isso tenha valor. E não só os produtos, como também os serviços ambientais. Muitas vezes as pessoas não lembram que Guarapiranga, quando secou, secou porque a chuva que vinha da Amazônia, a umidade que vinha da Amazônia, parou de chegar porque existia uma pressão, uma zona de pressão alta ao redor de Brasília. Não sei se foi a crise política que gerou isso, mas o fato é que os rios voadores que trazem a umidade da Amazônia não chegaram aqui. E se a Amazônia for desmatada, as consequências para São Paulo são trágicas. E não é só São Paulo, o Rio de Janeiro, enfim, o centro-sul do Brasil. E da América do Sul até o norte da Argentina. Então, essas populações tradicionais, indígenas da Amazônia, precisam ser recompensadas pelo serviço de prover este bem para o resto do Brasil. Então, uma das teses que nós defendemos nacional e internacionalmente é que nós tenhamos uma contabilização desse serviço ambiental, que deve, no final, deveria aparecer na conta d'água. Porque quando uma água é fornecida na torneira de um cidadão, tem dentro daquilo ali um serviço ambiental da Amazônia. E nós agimos como se isso fosse algo provido por Deus. E não é bem assim. Tem um custo. Para pagar um incêndio tem um custo. Né? A floresta hoje está muito ameaçada pelos incêndios. E isso tem um custo de conservação e manutenção. Então, veja só que interessante que o Virgílio Viana nos trouxe aqui. Um negócio, perto de tudo isso que você falou, pequeno, importante, mas pequeno de tudo que a Fundação Amazônia Sustentável faz e está fazendo, né? Ou seja, dando esperança a essas comunidades, dando esperança a esses meninos indígenas, como você disse, muitos estão aí à beira do alcoolismo e cometem suicídio, né? E você está oferecendo a eles uma oportunidade de uma nova vida, de um novo futuro. Isso eu acho que é a coisa mais importante que vocês podem oferecer a essas comunidades, um futuro promissor, né? Eu acho que nesse momento de crise do Brasil, onde há tanta desesperança, eu acho que é legal a gente ver que tem muitas coisas acontecendo. E a FASE é parte de um conjunto de muitas outras organizações não governamentais, sérias, que atuam na Amazônia, que fazem coisas que podem servir acho que de mote para isso, para manter uma esperança de que o Brasil vai dar certo. Vamos sair dessa crise em algum momento, né, e construir um país feliz e saudável.